Carta de 13 de agosto de 1956. Querido Joel, pela terceira vez em minha memória isso aconteceu. Sábado à noite, mais uma vez havia aquela piscina de azul com a forma de um olho. Eu tinha descido muito abaixo, porque por maior que fosse a fidelidade e a persistência, certos problemas que tinham chegado até mim não cederam. E então veio isto. Os problemas ainda estão lá. Embora houvesse uma redução dos mais urgentes, pelo menos temporariamente. Se isso fosse real, não deveria tudo ter sido eliminado? E, no entanto, não posso duvidar desta vez. Isto foi real e com ele veio uma paz, uma libertação tão grande que parecia que eu nunca mais poderia ter preocupações. Já li literatura oculta suficiente para saber sobre o olho. Lembra-se que na classe de Nova York havia o olho visível para mim no centro de sua testa? Isso não acontece com frequência. E como eu digo, apenas 3 vezes a piscina de luz azul elétrica. Mas o que isto significa para mim? Tem algum significado? Porque isso vem sempre após o estresse e a tensão e uma completa rendição do eu. Você sabe como sou pouco dada a qualquer coisa desse tipo. E ainda assim, desta vez tenho certeza. Não poderia ter sido apenas uma ilusão óptica, embora tenha tentado mais tarde, não consegui reproduzi-la, dadas as mesmas condições físicas. Chegou 2 vezes naquela noite em um curto intervalo, e depois não mais, e durou apenas um pouco ou um curto período de tempo, não sei o quanto. Obrigada por me ouvir. Com carinho, Lohane. Um pouco antes de esta carta estar no correio, percebi que o olho era apenas a presença realizada do Cristo, e só poderia vir depois de uma rendição do pequeno eu. Carta de 23 de agosto de 1956. Querido Joel, o que posso fazer ou o que posso dizer? Sua carta estava esperando por mim quando voltei para casa ontem à noite às 10h30. Não há como lhe dizer o que isto significou para mim. Uma grande onda de conforto, calor, amor e gratidão varreu sobre mim. Por favor, leve-me à vitória espiritual e visão espiritual e glória espiritual, como você prometeu em sua carta. Não importa por quanto tempo seja, por favor, fique comigo. Mesmo um fracasso temporário vale tudo isso. Desde sua última carta, que chegou na segunda-feira, tenho permanecido tão perto de Deus, apenas naquela maravilhosa e pacífica contemplação de Deus, que me traz tanto contentamento e alegria, que nada entrou para perturbar. Assim, sei que não tenho vida própria, e muito menos o direito de estar abatida, que é uma forma de puro egoísmo não adulterado. Por favor, Joel, não era sobre mim. Sim,
Suponho que fosse, se eu for honesta. O que aconteceu foi que de repente nenhuma ajuda chegou para aqueles que ligaram para mim. Mesmo que parecia ser o problema mais simples, não cedeu. Não era que tivesse medo dos chamados graves, mas sentia que eu era um fracasso. Não queria nada para mim mesma, ou sim, queria ter sucesso em dar ajuda por causa dos pacientes, mas suponho que Elohane também não queria ser um fracasso. Não adiantava mentir para mim mesma. Eu sabia que havia inúmeras pessoas que fizeram um trabalho muito melhor do que eu, muito melhor do que eu havia feito nas últimas semanas, que na verdade tinham pouco ou nenhum senso de dedicação. Isso não fazia sentido. A única coisa que eu podia ver era que talvez essa parte do trabalho não fosse para mim. E esta era a maneira como estava sendo trazida para minha consciência. No entanto, se é um princípio, e é, porque não devia estar disponível para qualquer um que o entendesse, então eu soube que de alguma forma o princípio não estava sendo devidamente aplicado. A ajuda que vem através de mim sempre foi tão sem esforço. Sempre descartei o problema muito rapidamente. E desta vez, quando as mesmas chamadas voltaram repetidamente, sem resultados aparentes, pensei: preciso aprender a ficar com estas chamadas até que a harmonia seja revelada. Parecia que o que era necessário era uma maior autodisciplina da minha parte. O que aconteceu? Ao fazer isso, comecei a me esforçar e a lutar e perdi o caminho. Então agora, depois dessa infeliz discursividade, estou de volta ao meu lugar, respirando ar livre mais uma vez, e isso é muito bom. O caminho é duro, reto e estreito. Eu não me importo com nada disso. Não chuto contra os aguilhões. Eu posso aguentar, e não há motivo para olhar para trás. Sempre soube, desde criança, que algo assim seria o meu destino. A forma particular que assumiria não era clara, mas nunca houve dúvida de que alguma parte da minha vida seria vivida em e para Deus. Eu costumava ficar triste por não poder abraçar o catolicismo e me entregar totalmente a alguma forma dessas de servir, mesmo que sua exibição exterior de sacrifício e o uso de hábitos tão sombrios me repelissem. E havia sérias dúvidas quanto à genuína espiritualidade de muitas dessas vidas. Portanto, era natural que essa vida viesse até mim, mesmo que demorasse muito para chegar. Tudo o que aconteceu antes foi uma preparação e, portanto, não envolveu nenhum sacrifício, no que me diz respeito a isso. Mesmo quando estou muito cansada, e isso ainda não foi dominado, mas certamente acontecerá, e mesmo quando pressionada de todos os lados, ainda é um modo de vida completamente satisfatório. Sim,
Até mesmo os momentos sombrios podem ser suportados. É bom que assim seja, porque não há nenhum Marte para mim. Não há nenhum Marte em mim e pouca paciência com os chamados mártires. Mesmo estando sozinha, a maior parte do tempo não deixa ou carrego consigo nenhuma sensação de solidão. Parece haver muito pouco sentimento, de uma forma ou de outra, sobre mim mesma como pessoa. Foi o fracasso em ser um instrumento de cura que me tirou do sério e agora vejo a razão do fracasso. Sua outra carta me despertou para isso, procurando resultados, tentando realizar Deus, depois espiando para ver se algo acontecia. Agora estou ficando com o e tudo isso desconsiderando as aparências boas, más ou indiferentes. Ao relaxar mais no infinito mar do espírito, talvez se desenvolva aquela concha dura que não se preocupa com as aparências. Mas por falar em conchas duras, apesar de tudo, por baixo, você é o mais sentimental do mundo. É muito reconfortante. Agora não fico dura comigo mesma só por causa disso para me mostrar. Senti muito você comigo nesses últimos dias. Com muito amor, Lohane.